Vamos orar juntos, pedindo a iluminação do Senhor para o capítulo de hoje da Palavra de Deus? Bondoso Deus e Pai, louvado seja Teu nome, porque vamos estudar agora a Tua Palavra. Peço que o Senhor nos guarde mais uma vez e nos dê Sua sabedoria para entendermos a Bíblia. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, juntos então, abrindo a Bíblia, Isaías capítulo 16. Você sabe que Isaías 16 é uma continuação do capítulo que nós lemos ontem, Isaías capítulo 15. E é interessante que ele é um capítulo de juízo. Ao ler o capítulo 16, você poderia se perguntar, há alguma lição espiritual em Isaías capítulo 16? E eu quero dizer para você, sim, há várias lições. Lendo Isaías 16, eu fiz aqui várias anotações sobre vários temas que Deus falou comigo. Ao lermos com atenção Isaías capítulo 16, nós vamos ver o seguinte, que aqui nós temos os fundamentos para a rejeição de Moabe. E quais são esses fundamentos? Moabe foi rejeitada por Deus por causa da sua arrogância, por causa do seu orgulho e por causa da sua insolência. Então aqui nós temos a primeira grande lição para nós. Nós também poderemos cair, espiritualmente falando, se nós nutrirmos em nosso coração o orgulho, a arrogância e a insolência. Mas nós conseguimos nos livrar desses atributos negativos por nossas próprias forças? É a pergunta. Obviamente que nós somos fracos, nós somos, como Isaías mesmo disse, trapos de imundícia, nós não temos forças. Então, como é que a gente pode vencer as tentações, as provações e esses traços negativos do nosso caráter? Com a força do Senhor. É por isso que nós precisamos cada dia entregar a nossa vida a Deus, cada dia confessar os nossos pecados, cada dia ser batizados pelo Espírito Santo, cada dia buscar em Deus a força, a bênção e a libertação. E Deus nos dará. Agora quero destacar com você alguns versos específicos que eu destaquei aqui. O versículo 6, por exemplo. O versículo 6, ele diz o seguinte, 6, aliás, desculpa. O versículo 6 diz assim, poderíamos ler o 5 também, mas especificamente eu destaquei o 6. Temos ouvido da soberba de Moabe. Soberbo em extremo da sua arrogância, do seu orgulho, do seu furor, da sua jactância, que é vã. Então aqui estão as características que eu mencionei para você. Agora é o seguinte, quando eu li o verso 6, eu me lembrei das características do povo de Deus, porque aqui está falando das características daquele que está longe do Senhor. Agora eu lembrei das características do povo de Deus, que é retratada na Bíblia. Eu vou ler, existem vários textos que falam, mas vamos ver alguns deles apenas. Por exemplo, Mateus capítulo 5, a partir do verso 3. Vamos ver lá? Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 3. Vamos ver juntos. A Bíblia diz assim, bem-aventurados os humildes espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então aqui já é uma outra característica, os humildes de espírito. Ainda diz o seguinte a Bíblia, são palavras de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Contrário, exatamente o contrário das características de Moabe, relatadas ali em Isaías 16. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Percebe? É um contraste das características de Moabe com as características que Jesus disse que nós deveríamos desenvolver. Agora, quando nós vamos para 1 Coríntios 13, por exemplo, que é o capítulo do amor, em 1 Coríntios capítulo 13, ao falar do amor, também nós estamos lendo sobre as características dos filhos de Deus, que obviamente devem refletir o amor de Deus para com as outras pessoas. Mas ele diz o seguinte, aqui a partir do verso 4, o amor é paciente, e se o amor de Deus deve inundar o nosso coração, eu deveria dizer para você o seguinte, nós deveríamos ser pacientes, benignos, não ciumentos, porque diz que o amor não arde em ciúmes,
Também diz aqui que o amor não se ufana e nem se ensoberbece. Percebe que Moabe, ela foi condenada por causa do seu orgulho. E diz aqui que o Filho de Deus não se ensoberbece, não se orgulha, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Aliás, quando Jesus fala do resumo da lei, lá em Mateus capítulo 22, por exemplo, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, toda a tua alma. E depois ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro amo a Deus, depois o amo ao próximo e depois a mim mesmo. Eu estou em terceiro lugar. Mais importante é Deus, depois o meu próximo, o próximo mais próximo de mim, que é a família, e depois eu penso em mim. Isso chama-se também de altruísmo, colocar-se no lugar da outra pessoa. Mas não é isso que se passa com Moabe. Quando nós voltamos lá para Isaías capítulo 16 e abrimos então ali a Bíblia, nós vemos que Moabe era arrogante, era orgulhosa, tinha jactância, né? Então, Moabe foi condenada por causa desses atributos. Continuando, outro versículo que eu destaquei aqui, por exemplo, está no versículo 14. Fala do jornaleiro, no versículo 14, diz assim, ó: agora, porém, o Senhor fala e diz: dentro de 3 anos, como os de jornaleiros, será envelhecida, agora sim, a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão. Mas eu quero destacar aqui a palavra jornaleiro. Por quê? Eu até notei aqui, os jornaleiros eram os trabalhadores, né? Vamos usar a palavra os obreiros, os funcionários, os servos. Então, eles recebiam o seu salário de acordo com aquilo que eles faziam, ou seja, como resultado do seu trabalho. Quando Moabe é comparado aqui com os jornaleiros, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, é que Moabe receberá de acordo com aquilo que ela fez. Ou seja, como resultado das suas más ações. Então, o que Deus está apresentando aqui é que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Eu já falei isso aqui no programa Reavivados, porque isso também se repete várias vezes. A Bíblia enfatiza isso para que nós abramos os nossos olhos e a gente perceba a importância de tomar boas decisões, de fazer boas escolhas, a importância de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus para fazermos as decisões ou tomarmos as decisões certas. Que grande mensagem, não é mesmo? Num capítulo de juízo. Outra coisa que eu destaquei aqui, diz aqui no versículo 5, menciona o seguinte, no verso 5. Vamos ver aqui, onde está? Aqui. Diz assim: então um trono se firmará em benignidade. Eu notei aqui o seguinte, que Deus é benigno e mais, o profeta aponta para o Messias nesse verso aqui. Jesus Cristo, porque Ele é a esperança, Ele é a misericórdia. Ele traz paz e segurança, não crueldade. O Messias, ele traz a esperança, ele traz paz ao nosso coração. Por isso, o versículo 13 diz: esta é a palavra que o Senhor há muito tempo pronunciou em Moabe. Ou seja, Deus pronuncia sua palavra, cabe a nós obedecermos, confiarmos e obedecermos. Como Moabe, nós podemos rejeitar a palavra de Deus, sermos orgulhosos, jactanciosos, arrogantes, ou podemos aceitar a mensagem da palavra de Deus, aceitar o trabalho, a obra do Messias em nosso favor, andar em seus caminhos e assim sermos salvos. Então eu destaquei aqui, escrevi a seguinte frase: o Senhor é o soberano da minha vida. Eu pergunto para mim mesmo. E eu pergunto para você, o Senhor, é soberano da tua vida? Ele é soberano da tua vida? Eu escrevi aqui também, ó. Ele se alegra na salvação dos seus filhos. Mas é nós quem decidimos ser guiados por Ele ou não. O que você escolherá? O que você decidirá hoje? Eu já fiz minha escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero orar para que esta seja a tua escolha também. Vamos orar juntos por isso então, meu querido amigo, minha querida amiga. Então, apegue-se na palavra e entregue sua vida ao Senhor. Oremos. Bondoso Deus,
Muito obrigado, Pai, porque numa mensagem de juízo contra Moabe, nós encontramos mensagens de esperança. Esperança que transforma o nosso coração, que nos desafiam a sermos melhores seres humanos, mas para isso precisamos da Tua bênção, da Tua transformação diária. Ajuda-nos a orar sempre e entregar a nossa vida ao Senhor diariamente, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido, Deus te abençoe, minha querida. Lembre-se, seja sempre reavivado pela palavra de Deus e você certamente será feliz.